Olá, está começando mais um programa Viva com Excelência. E esse é o propósito desse programa, que é desafiar você a pensar sobre vários assuntos na ótica cristã. E eu quero desafiar você a ligar para pelo menos 3 pessoas e acompanhar o nosso programa hoje até o final. Eu tenho desafiado você que está em casa a ajudar na divulgação do nosso programa para os seus amigos e para a sua família. E toda semana o nosso programa vai estar na íntegra nas redes sociais, no YouTube. Partilhe com eles. Hoje a gente vai bater um papo sobre música, sobre adoração. Eu vou conversar com o meu xará, com o meu amigo, com o pastor Ricardo Lima, que vai falar um pouquinho sobre esse assunto. E antes da gente conversar, eu queria que você ficasse ligado no que está acontecendo na Igreja Batista Bethesda. E você vai acompanhar agora as notícias. Marque na sua agenda, fique ligado. Como seria a sua vida se você pudesse colocá-la em ordem? Nova série de mensagens da Bethesda. Coloque a sua vida em ordem. Dos dias 27 de julho a 7 de setembro, aos domingos às 18h30, no Clube Atlético Piracicabano. Não perca! Mais informações www.batistabethesda.org.br. Igreja Batista Bethesda, uma igreja em células em que é proibida a entrada de pessoas perfeitas. Somos uma igreja em células e semanalmente nos reunimos nas casas em dezenas de endereços. Venha participar conosco. Quer saber mais? Nos envie um e-mail para celulas@batistabethesda.org.br ou ligue para 3421-5618. Venha participar conosco das nossas celebrações todos os domingos às 18h30 no Clube Atlético Piracicabano. Sempre uma palavra prática para a sua semana. Nas nossas celebrações temos culto para crianças de 0 a 9 anos e tradução do culto para os surdos. O clube fica nos seguintes endereços: entrada 1, na Avenida Brasília, 571, ou entrada 2, na rodovia SP-304, no quilômetro 167. Venha com a sua família. E acompanhe a Bethesda nas redes sociais. No Facebook, Igreja Batista Bethesda. No Twitter, @IBBethesda. E no YouTube, Batista Bethesda. E acesse o nosso site www.batistabethesda.org.br. Igreja Batista Bethesda, uma igreja em células em que é proibida a entrada de pessoas perfeitas. Você acabou de conferir a agenda da Bethesda e eu quero convidar você para nos conhecer. E todos os domingos nós estamos lá no Clube Atlético Piracicabano, como você acabou de assistir, às 18h30, e a gente quer dividir um pouquinho o que a gente está recebendo lá. Hoje eu vou conversar com o pastor Ricardo Lima, meu amigo Ricardo, que já é um amigo de infância, bater um papo com ele sobre a jornada de fé, sobre música, sobre adoração e intimidade com Deus. Ricardo, bom ter você aqui no Viva com Excelência. Para mim é uma alegria, né, participar do programa do Viva com Excelência, da nossa igreja, e estar aqui com você também. Você que é até mesmo o autor da vinheta do programa, tudo mais, muito bom. Ricardo, fala um pouquinho aí para quem está em casa, a gente quer conversar, bater um papo sobre música, né? Como é que foi a sua jornada de fé com a música aí? Conta um pouquinho pra gente. Bom, como você bem sabe a minha história toda, né? Eu venho de uma família que já tem, meu pai cantava, tinha dupla sertaneja, Piracicaba na época dele e tal. E ele até brincava que eu nasci chorando em Ré maior. Falou, você nasceu chorando em Ré maior e tal. E desde pequeno ele me levava nos shows que ele fazia. Eu tenho imagens ainda da minha infância cantando com ele em alguns shows, ele me colocando no pescoço e cantando e tal. Sempre a primeira influência na infância era a influência mais sertaneja, né? Que era mais o berço musical do meu pai. E ali na adolescência, quando chegou na escola, já cantava na escola, na época toda sexta-feira, hino nacional, daí depois do hino chamava o Ricardinho lá, eu era o tal do Ricardinho para cantar uma música na escola, aquela coisa toda. E isso foi crescendo cada vez mais. Com 7 anos, aí eu conheci Jesus, já estava na Igreja Batista, lá no parque, onde nós nos conhecemos nessa mesma fase. E lá começamos a cantar e desenvolver também a questão do tocar um instrumento. E fomos crescendo ali com várias pessoas da igreja que foram usadas também, meu pai, mais outras pessoas que foram usadas ali na minha formação, digamos assim, da parte musical, onde daí comecei a ouvir todo tipo de música, comecei a tocar guitarra. Então eu era o sertanejo mais roqueiro que eu mesmo conhecia. Eu tocava sertanejo e também tocava muito rock naquela época e tudo mais. Mas a experiência aumentou diante de um afastamento que eu tive da igreja. Com os meus 14 para 15 anos, eu já estava tocando, eu comecei a conhecer as pessoas que tocavam na noite na cidade.
E aí comecei a ser convidado para tocar na noite e tal. E quando eu percebi, eu já não estava mais na igreja, eu estava já tocando na noite. E eu fiquei praticamente 7 anos vivendo só da música na noite, né? Toquei em duplas sertanejas, toquei em bandas da cidade, a banda Aquários, né? do Davi. E também toquei na banda Eco, do Ninho, né? Que são pessoas que a gente conheceu, queridas dessas bandas. Tive duplas sertanejas, uma dupla em especial que nós gravamos em São Paulo, com grandes produtores, músicos dos grandes nomes da música popular brasileira e tal. Mas algo no meu coração sempre me incomodava, porque eu sempre tive muito claro no meu coração que a música em si, quem era Jesus, e a música em si, quando ela é gerada, ela já tem um coração para alcançar. E se esse coração não é Deus, ele vai alcançar o coração do homem. E isso tira toda a beleza daquilo que Deus espera realmente de uma música, né? A música em si, ela não é adoração, mas ela é um veículo fantástico para agradar o coração de Deus, né? Tudo aquilo que foi criado para a glória de Deus. E eu me incomodava muito em saber disso e estar ganhando dinheiro, vivendo. Me casei afastado, conheci minha esposa, Luciana, casei ainda afastado, ela ainda não conhecia Jesus, mas acho que fazia quase 2 anos que eu estava casado, a música me tirou muito de casa, viajava muito, gravando em São Paulo com essa dupla. Nós fizemos um show para milhares de pessoas em Barretos, e ali comecei a perceber que aquilo estava me dando já uma certa estabilidade financeira, porém estava me tirando do meu casamento. Mas qual era a dificuldade para essa volta para a igreja, para Jesus? Era a questão financeira, era o esfriamento? Qual era a grande dificuldade? Eu acho que misturava aqui, pastor Ricardo, tanto a questão de que era fácil ganhar dinheiro tocando, né? Então eu saía 1, 2, 3 noites, eu ganhava R$1.000 tocando. Então na semana, ali em 2, 3 dias. Então ganhava dinheiro muito fácil. E também o ego, né? Os artistas, aquele que tem um pouco disso, tem uma facilidade maior de massagear o seu ego. Então quando eu cantava, tocava, e eu era aplaudido e tudo mais, aquilo me alimentava, de certa forma. E aquilo me dificultou a minha volta. Só que, quando foi no final de 99, Deus abriu os meus olhos através de uma situação em que a gente estava para assinar um contrato com uma grande gravadora. Só que antes de assinar esse contrato, a gente precisava fazer uma consagração da dupla, alguns espíritos, aquela coisa toda. E foi nesse momento que meu casamento estava praticamente destruído, a minha esposa conheceu Jesus nessa fase, colocou a igreja em oração e tal, e nesse exato momento, meus olhos se abriram numa conversa que a gente estava tendo com um empresário, antes de assinar esse contrato, os meus olhos se abriram, eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo com a minha vida? Né? E naquele exato momento eu falei para o empresário e para o rapaz que cantava comigo, eu falei, olha, estou fora, não é isso que eu quero, não é isso que Deus tem para mim, e foi fantástico, porque naquela semana, não coincidentemente falando, mas a cristocidência, né? Deus movendo. Naquele domingo especial não tinha show nenhum. Onde que eu fui? Na igreja. E naquele domingo foi domingo de arrependimento, de volta, né? E a partir dali, 30 de setembro de 99, foi a última noite que eu toquei vendendo o meu talento para o mundo, para a música do mundo. E essa foi a melhor decisão que eu tomei, voltar para Jesus, né? E estar gastando toda a minha vida no ministério. Tem sido fantástico. E esse é o testemunho. E aí depois, né, ministério, pastoral, né? Depois disso Deus foi surpreendendo, porque a música sempre esteve em mim, né? Sempre está ligado e tudo mais. Deus foi tratando com a volta, quando eu voltei para a igreja de Cristo, sabia de promessas que Deus tinha para mim, para minha casa, para minha família. Nesse meio tempo nasceu a minha segunda filha, né? Tenho 2 filhas, a Letícia e a Larissa, que são 2 presentes de Deus da minha vida. E ali eu fui crescendo com Deus, e quando eu menos percebi, eu já estava sendo direcionado por ministério. O pastor José Carlos, nosso amigo, fez o convite para estar com ele num projeto missionário da PIB de Curitiba. Aí a gente sentimos de Deus que era tempo de ir, fui, fiquei 2 anos com ele. De lá eu conheci a Igreja Batista no Afonso Pena, em Curitiba, onde me convidaram para estar lá e fui ordenado ao ministério lá naquela igreja. E agora estamos aqui há 3 anos e meio, o desafio da junto Bethesda. Na Bethesda. Tem sido realmente um tempo fantástico estar aqui na Bethesda. Bênção, né? tá, tantos sonhos, né? E é óbvio, né, Ricardo, que a música faz parte, a música não é adoração, mas é talvez o maior instrumento de adoração, o maior meio de adoração. E eu queria que você cantasse uma música aqui no programa, que Deus tem dado muitas canções para você, para a Igreja Batista Bethesda, né? Através do talento, eu queria que você cantasse uma dessas canções.
Você tem algumas, né? Várias, na verdade, né? Eu tenho composto já várias canções e muitas delas com os temas, inclusive, que nós tratamos na nossa igreja. E eu vou cantar Posso Sonhar com Amanhã, que é uma das músicas temas da nossa campanha Sonhe com Amanhã, e que é mais ou menos assim. Quando estou em Tua presença e contemplo Tua face, Senhor, de joelhos eu consagro minha vida, ó Pai, em Teu altar. Tua palavra é minha força, os Teus braços meu refúgio, ó Pai. Posso até fazer meus planos, mas a palavra final vem de Ti, Senhor, pois todos os sonhos e planos que tenho só serão cumpridos se estiverem em Tuas mãos. Então eu descanso em Ti, confio em Ti, meu Senhor. Posso sonhar com amanhã, pois eu sei que o meu Deus nunca falha. Tua palavra eu sei que se cumprirá, os Teus planos nunca se frustrarão. Posso sonhar com amanhã, pois eu sei que o meu Deus nunca falha. Tua palavra eu sei que se cumprirá, os Teus planos nunca se frustrarão. Glória a Deus. Se a gente acredita, Amém. né? Aleluia. Você que está em casa, você pode sonhar com amanhã. Você pode sonhar com amanhã com Deus. Eu acho que veio nesse contexto, né? Da nossa campanha de nova série, Desafio do Sonho com Amanhã. E aí falar de música, falar de adoração, eu acredito, né? Isso que a gente tem tentado ensinar a Bethesda, que adoração, na verdade, é uma resposta, né? O ser humano é movido à adoração. E quando ele não encontra esse sentido em Deus, ele vai buscar em tantas outras coisas. O trabalho, as drogas, o sexo. É isso mesmo, Ricardo, que você analisa. A adoração é uma necessidade humana. Deus criou o ser humano para adorar? Exatamente. Deus nos criou exatamente com a prerrogativa da adoração. Assim como, eu gosto muito da comparação de como os peixes precisam da água para estar vivos, assim como as plantas, as flores precisam da terra, da seiva para estarem vivos, nós, os filhos de Deus, precisamos adorar para estarmos totalmente íntimos, conectados no nosso relacionamento com o nosso Deus. Eu gosto muito da definição do Dr. Russell Shedd no seu livro Adoração Bíblica, que é um dos melhores livros de adoração que eu já li, quando ele fala que em Marcos 12:30, Jesus faz uma declaração onde é a raiz, o tronco e todos os frutos da adoração. Quando ele é questionado sobre o maior mandamento, Jesus responde: ame ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com todas as suas forças. E ainda ele completa, como que dizendo, isso dá um fruto. Ame também ao seu próximo como a ti mesmo. Então, acho que a adoração, ela é mais do que simplesmente tudo que a gente faz ou entrega, ela é um estilo de vida, de um filho que ama ao Senhor e que entende tão grande amor esse Deus manifestou a nós. Um coração cheio de gratidão, um coração cheio de respostas àquilo que Deus realmente está fazendo, é uma reação. Porque na verdade, assim, né, e a gente analisa, por que falar de adoração num programa como esse que vai atingir não só crentes, mas também aqueles que não fazem parte da igreja, que eu tenho aprendido na Bíblia, que o ser humano, quando ele não adora a Deus, ele vai adorar qualquer outra coisa. Exatamente.
Se ele não adora a Deus, ele vai adorar o dinheiro, ele vai adorar o casamento, ele vai adorar o seu trabalho. E, na verdade, Deus não criou isso para ele. Você concorda com isso? Exatamente. O ser humano, quando não, que muita gente fala, não adoro a Deus, mas o ser humano vai adorar, vai procurar um outro ídolo. Exatamente. Talvez, quando falamos de adoração, pastor, uma palavra que ela sempre tem que ser tratada com muito carinho é a idolatria. A idolatria é tudo que rouba, que tira, que toma o lugar de Deus nas nossas vidas. Então, tem todo um contexto religioso que se colocou como sendo idolatria, mas é muito mais do que isso. Na verdade, é muito mais amplo. Hoje em dia, a televisão... Não é só imagem, né? Não só imagens, exatamente. Imagens também, mas hoje o tempo de muitos tem se tornado o ídolo, Facebook, internet, a televisão, a sua própria vida, os seus sonhos, muitas vezes, o seu ego pode se tornar o seu ídolo. E, na verdade, tudo que rouba o lugar de Deus na nossa vida, ele vai roubar a adoração e vai direcionar essa adoração para outro lugar. E é isso que Deus não quer. A adoração é trazer de volta exatamente a gente as raízes do nosso relacionamento com Deus. Quando nós temos intimidade, quando nós amamos e nós entregamos a Ele aquilo que é devido. E na verdade a música entra nisso. Sim. Na música a adoração é a vida, né? Tudo que fazemos tem que ser algo que tem a ver com a adoração. Mas na verdade o ser humano, Deus cria o ser humano, a gente pode dizer, os Salmos falam, no contexto da música. A Bíblia incentiva, né? Cantem ao Senhor. E indiferente do camarada ter talento ou não, a gente estava brincando dos bastidores, nem todo mundo tem aptidão musical, né? Mas todo ser humano, pelo menos ele ama a música, no sentido de ouvir, né? O seu estilo musical. É assim, Deus, a música faz parte desse processo, é importante? Com certeza, pastor, com certeza, porque a música ela tem a capacidade de mexer com a nossa vida. A música não ela é uma arte das mais profundas, que ela invade as nossas emoções, ela invade os nossos corações, e quando a gente consegue direcioná-la para o caminho certo, isso é um veículo dos mais fantásticos que tem. O contrário também é verdadeiro. É muito comum você ver pessoas que determinados tipos de músicas determinam o comportamento delas. Então, não estou dizendo que nenhum tipo de música é menos mais santo ou não existe, né? Deus é Deus da música como um todo. Mas existem determinados tipos de música que estão determinando o comportamento de muitos e levando a muitos a viverem uma vida totalmente longe dos planos de Deus. E aí eu acho que é importante até ressaltar que quando a gente fala de música e que determina comportamento, não é a melodia, né? Vamos dizer, o estilo. Isso é o conjunto, né, da música. É um conjunto. Tem a ver, não é só o acorde, não existe um ré mundano, existe um ré mundano, O ré, ele é o mesmo. Um sol maligno. A música ela é harmonia, ritmo e melodia. Então ela é um conjunto dessas três coisas. Então, independente daquilo que você está oferecendo, mas a música ela tem essa capacidade de mexer. Né? Então, depende muito da razão que você está fazendo aquela música, da letra que ela está impondo e principalmente do coração que ela está saindo. E eu acho que é isso que a gente quer fazer na Igreja Batista Bethesda também. Você, como pastor da música ou pastor da adoração da nossa igreja, é usar a música como um canal que vai agradar o coração de Deus, mas de alguma maneira ligar os homens a Deus, Sim, atrair. Exatamente. Deus olha para nós e a Bíblia nos diz que Deus está procurando verdadeiros adoradores, né? Que é o que nos conecta com o coração do Pai, com uma intimidade que nós não conseguimos explicar. É algo que vai sendo levado, vai crescendo a cada dia, e nós como igreja, eu sempre digo para o Ministério do Louvor, nosso papel é glorificar a Deus e levar a igreja à sala do trono. Nós precisamos abrir o caminho, nós precisamos ter a total consciência do papel que nós temos de fazer com que todos que estejam ali cheguem até o trono de Deus e adorem. E aí, para simplificar para quem está em casa, é levar as pessoas a um relacionamento, né, com Deus, de intimidade. E aí a gente vai parar um pouquinho para ver um vídeo sobre a Bethesda. Você que está em casa, para conhecer um pouquinho da nossa celebração lá no Atlético, o que acontece. Nós queremos ser essa igreja que liga os homens a Deus, e a música é uma dessas expressões. Você vai conferir um pouquinho agora o que acontece lá aos domingos.
Você acabou de conferir aí um pouquinho sobre o que a gente faz aos domingos lá na Igreja Batista Bethesda. A gente quer trabalhar com o homem todo, né? O evangelho todo para o homem todo. E aí, Ricardo, adoração, eu creio que eu tenho aprendido isso, é saúde interior. Você acredita nisso? Que não é só isso, é amplo, mas que adoração tem a ver com saúde interior? Quando a gente aprende a se conectar com Deus, isso gera saúde? Com certeza, pastor, porque, na verdade, o pecado como um todo, ele trouxe todo quanto é tipo de males, tanto emocionais, quanto enfermidades e tudo mais. Então, quando eu estou, como nós já comentamos aqui, que a adoração tem a ver com um profundo relacionamento com Deus, Deus é o Deus que sara toda dor. Então, estar na presença de Deus é um lugar que nunca você vai sair da mesma forma. Então, quando eu entro realmente diante de Deus, quando eu começo a adorá-lo, quando eu começo a falar com Ele, a estar com Deus, aquilo tem o poder. A Bíblia diz que do trono de Deus existem as águas que purificam. Então, esse relacionamento com Deus, eu recebo dessas águas, eu recebo do toque do Senhor e isso me transforma. Isso gera saúde, sim, isso gera uma qualidade maior de vida, isso gera uma qualidade maior como pessoa, porque quanto mais perto eu estou de Deus, mais do caráter de Deus eu vou ter em mim. E isso também está ligado com a saúde emocional, mas também com esse, não uma troca, mas com essa transferência de que Deus derrama sobre nós quando nós o adoramos. É verdade. E eu acredito, né? Quanto mais a gente conhece a Deus, mais nós podemos nos conhecer. Exatamente. Não é o contrário, né? Mais a gente conhece o caráter de Deus verdadeiramente, mais a gente consegue se avaliar, né? Pela ótica correta, né? Porque tudo começa em Deus, né? O nosso problema é que a gente sempre quer começar a descobrir a razão da nossa vida, a razão do que nós somos, por que estamos aqui, em nós e em tantas respostas, mas tudo começa em Deus. Buscar o sucesso, né? Talvez numa outra fonte e tudo começa em Deus. Tudo começa né? em Deus. A gente vai dar mais uma vez, a gente vai agora assistir os 180 graus, que são histórias de pessoas que foram transformadas. Você que está em casa agora vai acompanhar o testemunho da Elizabeth. Eu sempre tive o sonho de casar e aquela coisa de menina. Aos 18 anos eu casei, mas tive um casamento desde então conturbado, com muitas brigas, com muitas discórdias. Ele era viciado em bebida e isso eu já sabia, mas eu achei que isso ia mudar. Mas não mudou e sim piorou. Meu filho presenciava todas as brigas, todas as discussões, chegou a ter até agressões. Eu comecei a frequentar lugares que não eram legais. Eu ia para uns lugares e ele ia para outros. E foi então que nós achamos que não ia dar mais certo. Fomos para a igreja e tudo continuava e eu desisti, nós não fomos mais. Mas num certo momento, em 2011, a minha sogra faleceu. A nossa casa não tinha alegria, era tristeza, era choro. Meu filho não brincava mais. E aí chegamos ao fundo do poço. E foi então que ele viu que não adiantava mais continuar nessa vida. E resolvemos então entregar a nossa vida totalmente a Jesus. E meu esposo então foi liberto da bebida. Deixamos que ele cuidasse de nós, cuidasse do nosso casamento. E hoje eu posso dizer que eu vivo aquilo que eu planejei, aquilo que eu sonhei para mim no meu casamento, na minha vida, com meu filho. E Deus tem feito grandes coisas na nossa vida e eu creio que Ele vai fazer muito mais. E eu creio também que é isso que Ele quer fazer na vida de muitas pessoas, de muitos lares. E essa é a minha história e foi isso que Deus fez na minha vida. Ele mudou a minha história completamente. A gente acabou de conferir, né? Mais um testemunho que tem a ver com adoração, né? Voltar-se para Deus. E aí, Ricardo, talvez é o que a gente quer fazer na Bethesda. A gente quer ser esse tipo de igreja que utiliza a música, que é talvez a mais alta expressão de adoração, para religar os homens a Deus, né? Acho que talvez esse é o maior propósito, né? É cantar para tocar o coração de Deus e o coração dos homens. Exatamente, porque quando nós nos reunimos como igreja, como povo de Deus, né, nós temos o objetivo de
cultuar, de entregar, de fazer algo a Deus. E a música, ela é das maiores ferramentas que nós temos para fazer isso, né? Então, a adoração coletiva, ela atrai a presença de Deus. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores e no meio da congregação dos santos, Ele ordena a sua bênção. Meu Deus, eu quero ser abençoado sempre. Então, queremos ensinar a nossa igreja a usar todas as ferramentas que nós temos na área musical para crescermos, seja em determinados estilos de músicas, mas sempre com o foco de levar a igreja a sermos juntos, né? Uma igreja adoradora que ama, que priorize a Deus, né? A Deus. E aí, esse é o nosso desejo. Eu quero deixar esse recado para você que está em casa. Tudo começa com Deus e você pode ter intimidade com Deus. Não sei se eu queria deixar, talvez você dar a última palavra antes do nosso final, antes do Percepções. Você tem alguma dica para quem está em casa? Talvez quer conhecer mais a Deus, né? Quer conhecer, ter essa intimidade com Deus que não é só conversa, né? Na verdade, priorize o seu coração aquilo que é importante para você, mas não focando em si mesmo, mas entendendo que existe um Deus que te ama, um Deus que está interessado em se manifestar a você. E quando a gente fala de música, de louvor, de adoração, essa é uma ferramenta que nós precisamos crescer, desenvolver um relacionamento, desenvolver o hábito de estar na presença de Deus. Então faça isso, que você possa conhecer a Deus cada vez mais. Ele quer se manifestar a você e a música pode ser uma grande ferramenta para você conhecer profundamente Deus. Muito bom. Você vai agora acompanhar o Percepções. Toda semana é uma palavra, um insight sobre a palavra de Deus para abençoar sua vida, a sua família, a sua semana. Você já teve algum problema com algum equipamento por não ter usado a voltagem correta? Você já teve problemas por não ter feito a manutenção no seu carro? Você em alguma viagem se perdeu porque talvez não tinha um guia para te dar a direção? E é exatamente essa a função da Bíblia. A Bíblia é um guia para nos dar direção. Eu tenho certeza que a sua vida, é óbvio, a sua vida não é menos importante que um eletrodoméstico, que uma viagem e que o seu próprio carro. A Bíblia, Deus estabelece para dar uma direção para a nossa jornada da vida. Muitas pessoas dizem que a Bíblia contém erros, mas nunca leram a Bíblia. E essa é a verdade, o resultado é que nós passamos a nossa vida sem direção. A Bíblia é o manual de instrução do proprietário. Deus os criou. E Ele tem propósito, Ele tem plano, Ele tem uma direção. A verdade é que nós estamos vivendo uma época em que nunca se teve tantas Bíblias, de todas as cores, de todos os tipos, para todos os gostos, mas nós vivemos uma época de muito analfabetismo bíblico. As pessoas não leem a Bíblia. E não é estranho nós passarmos e termos vidas que não têm direção. Muitas vezes nós não sabemos para onde nós vamos, no nosso casamento, na nossa vida financeira, na nossa vida espiritual, e a Bíblia é o guia para a sua jornada. Talvez você é alguém que se depara com uma pergunta que eu não consigo compreender o que diz esse livro. Eu tenho convicção que talvez o que você precisa fazer é abrir essa Bíblia e pedir a direção e dizer: Deus, fala comigo. Eu preciso de direção. Eu preciso que o Senhor revele o teu plano e o teu propósito para a minha vida. A Bíblia é um livro que quanto mais nós começamos a ler, ele passa a ser um livro aceitável, depois tolerável e depois um livro indispensável. É uma carta de amor de Deus para com você. Deus, ele deseja ter um relacionamento pessoal com você e é através da leitura da Bíblia que você vai experimentar uma virada e uma mudança em todas as áreas da sua vida. A direção que você procura em tantos outros lugares começa através da leitura desse guia que se chama a Palavra de Deus. Por isso eu quero convidar você a entrar nessa jornada. Você deseja isso, você precisa disso. Eu te convido a experimentar uma vida com direção. Por isso, leia a Bíblia. Isso vai te dar uma vida com excelência, uma vida com propósito e uma vida com direção. Bom, nós vamos chegar ao final do nosso programa e eu quero indicar um livro, né, que você tem lido aí, que tem abençoado a sua vida, né, que é sobre adoração. Adoração, quando a fé se torna amor, do Asaf Borba, que é muito conhecido. Tenho certeza que esse livro vai te ajudar a viver uma vida com excelência. E aí nós vamos chegando ao final de mais um Viva com Excelência. E aí eu espero que você tenha uma semana abençoada, que você possa realmente viver com excelência de todas as maneiras possíveis. E continue aí divulgando nosso programa aí através das redes sociais que está aparecendo aqui embaixo, compartilhando com seus amigos. Nós estamos aqui sempre nesse mesmo horário, com reprise aos sábados às 17 horas. E aí, eu quero desejar a você uma boa semana, viva com excelência. Você vai ficar com mais uma canção aqui do pastor Ricardo Lima. Amém. Senhor, te agradeço por teu amor, me atraiu pros teus braços.
com tua graça, que sem medida em mim derramou. Jesus, eu não sei mais viver sem ti. Jesus, eu não sei mais viver sem ti. Vou me entregar em adoração, com meu louvor tocar o teu coração. Tu és a razão da minha canção, Jesus. Não posso viver sem o teu amor, sem os teus braços me envolvendo, Senhor. Tu és a razão da minha canção, Jesus. Tu és a razão.